Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Olha esse grande prêmio do Canadá, vitória de George Russell, a Mercedes vence pela primeira vez no ano. Dúvidas sobre o ritmo de corrida da Mercedes, que não vinha andando bem nos últimos fins de semana, mas foi soberano hoje, né? Que bela corrida do Russell e um pódio sem as McLarens. E falando nelas, né? Meu Deus do céu, cara. Eu tô, assim, ainda absorvendo o que aconteceu. É realmente, assim, esse tipo de coisa. Eu não imaginava que eu veria uma cena como essa, né? Oscar Piastri chega na quarta posição e na batalha pelo quarto lugar, a 4 voltas do final, o Lando Norris fez o que pra mim é, tipo assim, eu tô tentando lembrar, tipo, assim, se a gente for pegar a turma do fundão, a gente acha batidas mais idiotas, né? Tipo, porque a turma do fundão tá cheio de uns bagres, igual Latifi, tem o Stroll, entende? Você vai achar umas batidas mais imbecis do que a que o Lando Norris fez hoje, né? Mas falando de pilotos que estão nas equipes de ponta, disputando pelo título, essa batida aí, eu não me lembro de uma tão absurda como essa, que tem gente que falou, Ricardo e Verstappen em 2018 no Azerbaijão, mas aquilo ali, pra mim, tá muito na conta pneu frio e pneu quente, né? Porque o Ricardo tinha uma volta extra com os pneus na pista e naquela condição do Azerbaijão era uma vantagem muito grande, né? Porque volta de pneu frio era muito ruim. Só que aí, o que acontecia? A gente tem aí o Lando Norris. Quando ele dá aquele mergulho por dentro do rap, eu achei legal. Pô, ousadia, isso mesmo. Aí tem o troco do Piastri, né? Que obviamente podia acontecer, mas tava ali batalhando. E assim, né? Tenta ali na chicane. Eu acho que ele freou cedo, né? Ele poderia ter ido mais agressivo pra dentro, né? E assim, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui. Se fosse um Schumacher da vida, que quase que ele conseguiu ali ficar um carro todo, né? Tipo, se tiver, eu não sei se chegou, se tivesse um carro todo à frente, eu mergulhava por dentro, fazia a ultrapassagem ali, e aí tentava assustar o Piastri, entende? Mas ele não fez, né? O Piastri estendeu a freada, aí ele seguiu a reta dos boxes atrás. Aí tem uma lei da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. O Norris faltou essas aulas, né? Porque assim, lembrou muito, foi no mesmo ponto em 2011 que Hamilton e Button bateram, só que o Hamilton chegou a estar lado a lado, houve um toque, né? E eu acho que o Button foi punido por aquilo, porque ele realmente deu pouco espaço, né? Agora, nesse caso aí, ele bateu na traseira do Piastri. O Piastri não tem que dar um espaço de um carro ali. Ele tomou o lado de dentro. Você tem que dar um espaço de um carro quando tem um carro do seu lado. É isso que eu falei, por exemplo, do ano passado, naquela batida do Sainz e do Pérez, que o Sainz estava errado, porque o carro já estava do lado dele, né? Tipo, ele já tinha um carro do lado, então, pela lei, ele tem que dar o espaço dele, entende? Ele não pode convergir para o lado do carro. Então, assim, no final, o Norris fez um negócio bizarro, né? Ele continuou acelerando e bateu na traseira, quebrou o bico foi para baixo dos pneus, ele acabou indo reto, bateu ali na barreira, quebrou a suspensão e sai zerado do Canadá. A sorte que não era pela vitória, né? Porque aí seria 25 pontos para o Piastri. O prejuízo é de 12, mas já é um prejuízo grande, é um prejuízo difícil de se tirar, ainda mais porque o companheiro que ganhou 5 corridas no ano até agora e o Norris ganhou 2. Então, assim, se for por competência de pilotagem até agora, o Norris não tira essa vantagem, né? E ele começou o campeonato 23 pontos à frente. Então, se a gente exclui a Austrália, o Piastri, ele marcou 45 pontos a mais do que o Norris desde então. Então, assim, a disparidade grande, né? Tipo, não é pequena até agora. E assim, eu falei isso aqui outra vez. É a melhor chance do Norris ser campeão mundial. O Verstappen, o Russell, o Leclerc, que para mim são pilotos melhores do que o Norris, estão em equipamentos tão inferiores que os colocam numa condição difícil para brigar. E aí o que acontece? Ele só tem que concorrer contra quem? O Piastri, piloto que ele conseguiu vencer nos últimos 2 anos. Mas é aquele negócio, vai melhorando, melhorando. O Norris já tinha carro para ser campeão ano passado e nem sequer ofereceu uma briga com o Verstappen, né? E assim, sob pressão, sobre esse evento das fortes emoções, o Norris é fraco. Essa é a palavra. Ele pode ser rápido, ele pode ter um grande talento, mas é fraco sob pressão, é fraco sobre fortes emoções. E nenhum piloto campeão mundial é assim, gente. Cara, é um negócio inacreditável isso. Porque as pessoas podem falar muitas coisas que o Hamilton já cometeu sob pressão e tudo isso, mas ele já ganhou títulos ganhando também no jogo mental. Em 2018 ele superou o Vettel na cabeça também. Entende? Já teve grandes recuperações.
o Hamilton teve seus méritos também. Ele, por exemplo, você acha que se fosse o Norris em 2021 naquela Mercedes, ele ia sustentar a luta com o Verstappen até o final da temporada? Não ia. Então, assim, é ridículo o que eu vi hoje. O Norris não tem, pra mim, ele não mostra condições de ser campeão mundial. Ele já teve o carro para ser campeão mundial no passado, ficou mais de 70 pontos atrás do Verstappen, se não me falha a memória. E aí, se não foi isso, foi mais de 60 e já era grande demais essa vantagem, né? E assim, agora, mais uma vez, né, tipo, assim, essa batida, né, esse campeonato que ele vem fazendo é pouco pro carro que tem, é muito pouco, é realmente muito decepcionante. E hoje ia ser um capítulo muito ruim para a carreira do Norris na Fórmula 1. Mas não foi só isso da corrida, né? A vitória do Russell. Quando eu falei, a dúvida da Mercedes era o ritmo de corrida, mas conduziu muito bem. Max Verstappen chegou a pressionar nas voltas iniciais, mas depois disso o Red Bull que sofreu mais com o desgaste de pneus. De todas as equipes da frente, foi a Red Bull. O Verstappen bem que tentou, teve até um ritmo muito bom no último stint, mas não adiantou, o Russell estava aí com a corrida sobre o controle. E Kimi Antonelli em terceiro lugar, que ritmo de corrida do Antonelli, né? Também tinha sido um questionamento sobre ele não estava tão rápido nos domingos, mas hoje foi impressionante, partiu para cima do Piastri na largada, manteve o terceiro lugar, se defendeu muito bem, chegou a atacar o Verstappen no primeiro e no segundo stint, mas é aquele negócio, né? A Red Bull foi bem na estratégia e conseguiu manter o segundo lugar. Assim, não seria exagero falar que o Kimi Antonelli chegou a ter ritmo para ser segundo hoje, e esse pódio dele, o primeiro da carreira, é muito bacana. Piastri em quarto, sai como vencedor da corrida também, porque assim, o carro da McLaren permite mais que o quarto lugar? Permite. A corrida do Piastri como um todo era fantástica? Não era. Mas ele, no final, ele joga a pressão para cima do Norris, coloca ele numa posição de desconforto, coloca ele sob pressão, o Norris comete o erro e abandona, e ele sai mais 12 pontos na liderança hoje. Então, quarto lugar para Oscar Piastri, Charles Leclerc fica na quinta posição. A corrida do Leclerc, assim, nos dois primeiros instintos foi legal, mas com os médios o pneu assim, não rendeu com a Ferrari. Então, quinto lugar para o Leclerc, Hamilton em sexto, teve um dano no assoalho, pelo jeito ao atropelar uma marmota, gente. Olha que coisa, né? A sorte do Hamilton esse ano. Mas eu também não vou aqui também fingir que a corrida dele estava um espetáculo antes dessa coisa acontecer. Sexto lugar também seria mesmo com o carro inteiro, talvez fosse uma probabilidade real, porque a Ferrari não parecia ter carro para bater de frente com os carros à frente, né? Então, Hamilton em sexto, grande corrida de Fernando Alonso em sétimo, por mais questionável que seja a estratégia das Aston Martin, foi um dos poucos que fez duas paradas nesse pelotão intermediário para trás, mas ainda assim fez uma grande corrida. Nico Hülkenberg fantástico com a Sauber de novo, né? E assim, né, gente, muita gente achou que o Bortoleto ia ter vida fácil com o Hülkenberg, não é o caso, né? A gente pode até criticar as estratégias da Sauber, mas a gente tem que lembrar que o Hülkenberg sempre foi um piloto sólido de médio escalão, ele sempre foi um piloto que extraiu bons resultados em equipes como a Force India, como a Sauber, como a Renault. Não dava para acreditar que seria mole, e ele vinha fazendo grandes temporadas na Haas. Ele é rápido, ele é consistente. É aquele negócio, né? Tipo, as pessoas podem subestimar o cara, porque estatisticamente não chama muita atenção, mas tem um motivo pro cara estar na Fórmula 1 há tanto tempo, né? Desde 2010, esse cara tá pilotando na Fórmula 1, né? Tipo, se fosse um Hülkenberg, se fosse um Pérez, esse tipo de gente, a gente já saberia que não seria um companheiro fácil, e é bom ter esse tipo de comparação. É uma temporada de estreia, eu acho que o Bortoleto ainda vai evoluir e melhorar, acho que ele ainda tem que melhorar muito no ritmo de corrida, acho que na classificação ele até ter feito bons trabalhos, mas assim, na ritmo de corrida é onde o Bortoleto, meu ver, ainda tá mais sofrendo, e isso aí vai vir com experiência, vai vir com essas dores de crescimento que o próprio Piastri teve que passar, lembrando que a primeira temporada do Piastri na Fórmula 1 não foi nada demais, né? E assim, Hülkenberg em oitavo, com um baita corrida em nono, o primeiro stint dele de duros com a Haas foi fantástico, Carlos Sainz em décimo também, ótima corrida para ele com a Williams, Oliver Bearman em 11º, boa corrida aí com a Haas também, dentro do que podia se fazer, Tsunoda em 12º, né? Para quem largou em 18º não tá tão ruim assim, mas é aquele negócio, não pontuou com uma Red Bull. Assim, se ele conseguisse imprimir um ritmo meio segundo mais lento do que o Verstappen, que era a média mais ou menos do Pérez, e olha que tinha corrido com o Pérez, andava até melhor do que isso, né? Eu acho que ele conseguia até lutar por um sétimo lugar, porque dá para passar nessa pista. Mas não foi isso que o Tsunoda fez, né? Então, o Tsunoda em 12º lugar, Franco Colapinto 13º, Gabriel Bortoleto 14º, Pierre Gasly o 15º, Isaac Hadjar o 16º, Lance Stroll
o 17º e último colocado dos que chegaram na prova. Meus parabéns a Aston Martin por permitir que o Stroll continue correndo pelo visto lesionado. Deu muito certo, enquanto o companheiro está em 7º, com ritmo de corrida ali, que do médio escalão foi disparado melhor. O Lance Stroll na corrida de casa, que pelo menos acho que os engenheiros devem ter falado, quem corre bem em casa. 17º lugar, ritmo de corrida patética, ainda fez uma manobra patética contra o Gasly. Para mim, um piloto patético. Eu falo assim com toda a raiva mesmo, porque esse é um cara que não estaria na Fórmula 1 se não fosse o pai financiando a carreira dele. Nunca foi pelo mérito da pilotagem que ele esteve nessa categoria. E assim, né? Tá aí, 17º lugar, último dos que chegaram. Lando Norris bateu, o Lawson também ali não conseguiu concluir a coisa com problemas mecânicos, e isso vale também para o Alexander Albon, né? E assim, com essa corrida, Oscar Piastri tem 198 pontos no campeonato de pilotos, Lando Norris tem 176, Max Verstappen fica com 155, George Russell vai a 136, Charles Leclerc vai a 104, Lewis Hamilton a 79, Andrea Kimi Antonelli vai a 63, o Albon fica com 42, o Ocon vai a 22, Isaac Hadjar vai a 21, Hülkenberg consegue 20 pontos, Lance Stroll vai a 14, a Sainz vai a 13 pontos, o Gasly vai a 11, o Tsunoda vai a 10, o Alonso já vai a 8, o Berman vai a 6, o Lawson vai a 4, Bortoleto, Colapinto e Durham, esses ainda não pontuaram no Campeonato Mundial de Pilotos, né? McLaren, 374 pontos, é líder do Construtores, Mercedes agora é segundo com 199, Ferrari é a terceira com 183 e a Red Bull é quarta com 162. A Williams é quinto com 55, a Haas é sexto com 28, a Racing Bulls é sétima com 28, a Aston Martin é oitava com 22, a Sauber é nona com 20 e a Alpine é décima com 11 pontos. Então, esse é o resultado do Grande Prêmio do Canadá. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas no Grande Prêmio da Áustria. Essa corrida que também tem características um pouco similares com a do Canadá, embora tenha algumas curvas a mais de alta velocidade, mas é aquele negócio, é uma pista que tem assim retas, tem obviamente esses pontos de muita tração, essas curvas de baixa. É uma pista que pode trazer aí boas emoções à categoria. Vamos ver o que acontece por lá. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.